aqui a janela para o espaço de comentário com assinatura. Hoje o primeiro, à sexta-feira, sempre às 12h30 e com várias repetições na antena da Rádio Estádio, com Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting Clube Portugal, que saúdo. Boa tarde, Bruno, bem-vindo à Rádio Estádio para o seu primeiro comentário com assinatura. Muito boa tarde, Remo, muito boa tarde a todos os ouvintes. É com um prazer muito grande que vou passar a estar aqui na vossa companhia todas as sextas-feiras ao meio-dia e 30. É um prazer muito grande. Bruno, bem-vindo mais uma vez. Sei que entretanto também tem um endereço de e-mail que entretanto quero lançar para poder, ter algum contacto com os nossos ouvintes. Lanço-lhe desde já o primeiro tema e depois deixo consigo para quando quiser revelar esse endereço de e-mail. Vamos começar por analisar a entrevista do atual presidente do Sporting Clube Portugal, Frederico Varandas, na SIC no último fim de semana, que foi muito falada e continua ainda a ser muito falada. Magano, eu queria antes de avançar com esse tema, queria aqui explicar a todos os nossos ouvintes aquilo que podem estar à espera dos nossos programas à sexta-feira. E podem estar à espera de verem assuntos analisados com conhecimento de causa, frontalidade, sem medo e sempre com objetividade. É um programa que eu quero que seja de análise factual e de opinião desassombrada, mas sem fantasmas a perseguir. É muito importante que as pessoas tenham esta noção. Para isso, de facto, e como falaste bem, lanço aqui um e-mail brunodecarvalho@radioestadio.pt e através desse e-mail todos os nossos ouvintes podem enviar temas que gostassem de ver debatidos no nosso programa, denúncias que queiram fazer sobre assuntos que queiram ver analisados no nosso programa, ou então, porque também é importante, e esta rádio também serve para isso, para podermos, de facto, promover aqueles eventos desportivos de clubes, associações, freguesias ou conselhos, sermos um bocadinho aquilo que é a voz das instituições, das associações, e podermos promover esse convívio entre as associações e o seu público-alvo. E por isso convido desde já todos a poderem enviar, vou repetir, brunodecarvalho@radioestadio.pt. Sobre a entrevista de Frederico Varandas, primeiro começar por uma análise daquilo que foi a sua intervenção no seu todo. E eu, em termos da minha opinião sobre a entrevista, denotei uma pessoa muito nervosa, pouco conhecedora dos dossiês, que vive uma realidade que está afastada daquela que é a realidade vivida pelos seus sócios e adeptos, muito fragilizado. E isso notou-se pela própria linguagem corporal de Frederico Varandas, que veio reforçar toda esta opinião. Nervosismo, fragilidade e muito limitado às suas convicções próprias de uma realidade que ele está a fechar e que não está a conseguir, de facto, transmitir o que pretende, para onde pretende ir, e não está a conseguir ouvir aquilo que as pessoas procuram dele e quais é que são os objetivos. Isto a nível de uma análise geral da intervenção. Depois alguns temas que foram falados. Em primeiro lugar, e eu vou aqui aproveitar para falar de alguns temas, não só da entrevista, mas que têm sido recorrentes em Frederico Varandas, que é o ter herdado uma situação muito negra. Aliás, até repetiu várias vezes a palavra negra, e o facto de ter, pelas suas palavras, salvado o Sporting de uma falência. E eu quero, porque é importante as pessoas terem esta noção clara, quero relembrar
um artigo que escrevi no DN a 30 de abril de 2018, portanto estávamos a cerca de 2 meses do meu impeachment, e que traçava aquilo que era a realidade financeira do Sporting Clube Portugal àquela altura, portanto pouco tempo antes de sair do Sporting Clube Portugal. E eu vou aproveitar aqui só para ler um bocadinho daquilo que foi o meu artigo, porque eu acho que é fundamental as pessoas terem esta noção, e é fundamental Frederico Varandas ter esta noção e começar a fazer o seu trabalho, olhar para aquilo que quer e menos assombrado com, como ele chama, os esqueletos do passado. E eu disse o seguinte nesse artigo: temos um reequilíbrio da situação económico-financeira de todo o Grupo Sporting, garantindo uma sustentabilidade associada a um crescendo de sucesso desportivo. Crescimento sustentado de todas as linhas de receitas comerciais, direitos de TV, merchandising, bilheteiras, cotizações, publicidade e patrocínios, entre outros. Uma redução e um controle de custos, seguidos de uma fase de investimento com um aumento de custos de forma controlada e sustentada. Forte crescimento das receitas de vendas de direitos económicos de atletas, com as 2 maiores transferências de sempre do Sporting Clube Portugal, por 70 milhões mais objetivos, e a maior de sempre à altura do futebol português de um atleta nacional para o estrangeiro. Até dezembro de 2017, esta administração atingiu os 200 milhões de euros de vendas, sendo 154, eu reforço aqui este dado, de 200 milhões de vendas, 154 milhões de euros foram em mais-valias. Recuperação dos direitos económicos de 37 jogadores, um valor recuperado pelo Sporting à data que ascendia a cerca de 41 milhões de euros, melhor contrato de direitos de TV em Portugal resultante da negociação com a nós, num total global de 515 milhões, aumento do número de sócios, tendo ultrapassado à data os 170 mil sócios e mantendo um objetivo de crescimento continuado, aumento de património com o pavilhão João Rocha e forte investimento nas infraestruturas e nas modalidades. Com isto tudo, à data, o ativo do Sporting ascendia a 287 milhões de euros, o que era um valor que duplicava quase que duplicava desde 2013, sendo que neste valor a valorização real dos ativos dos jogadores não estava registada, pois os jogadores da formação, para aqueles que entendem como é que é feito isto nas chaves, estão avaliados a quase zero. O capital próprio era positivo em 17 milhões de euros, o que comparava com o capital próprio negativo de 116 milhões de euros em 2013. No passivo, tínhamos feito uma redução da dívida bancária em 75 milhões de euros desde 2013, 16 do qual na própria época que estava a decorrer. Relembro que é de 30 de abril de 2018. Essa amortização ainda foi acompanhada com 16 milhões de euros de amortização, que era superior ao acordo que havia com os bancos até junho de 2022. Em termos de resultados, a soma das últimas 4 épocas completas era de 18 milhões de euros, o que contrapunha aquilo que tinham sido as 4 épocas anteriores, que foram negativas em 160 milhões de euros. Na altura, foi feita uma renegociação da reestruturação financeira, que foi dito e explicado na altura que não era por necessidade de financiamento adicional pelos bancos ou por um falhanço da reestruturação, mas sim pelo sucesso da mesma. Aquilo que iria acontecer com esta reestruturação era uma capacidade do Sporting de fazer mais investimento, e que isso era importante para aquilo que era os objetivos, quer financeiros, quer desportivos, do próprio Sporting Clube Portugal. Não esquecer também um ponto muito importante, e falaremos mais dele para a frente, que aquilo que também se tinha conseguido nesta data era a alteração do valor máximo a pagar para garantir a manutenção da maioria da SAD de 44 milhões para 17 milhões e meio.
dos quais já havia na conta de reserva 5 milhões e onde nós contávamos ter todo o dinheiro necessário no início da época 18-19. Eu não consigo compreender, e é com estes dados que o Sporting vivia no momento em que saímos do Sporting Clube Portugal, não é compreensível que Frederico Varandas tenha um discurso virado para a salvação do Sporting Clube Portugal a nível financeiro, porque essa não era a realidade. E não tem mal nenhum se dizer a realidade sobre os factos. Por isso, uma entrevista muito apoiada em algo cujos alicerces não são verdadeiros. O Sporting, financeiramente, estava em crescimento e tinha capacidade para resolver os problemas que tinha pela frente. Frederico Varandas tem que olhar para o seu caminho, trilhar o seu caminho e não se apoiar em factos que de facto não eram uma realidade na altura. Por isso, este discurso, que tem sido este discurso miserabilista, que havia um problema gravíssimo financeiro, não colhe junto aos adeptos e sócios que eram informados através de relatórios e contas detalhados, ao contrário do que acontece neste momento. Os sócios e os adeptos que lessem os relatórios de conta tinham acesso a toda a informação, taxas de juros, protocolos, parcerias, valores envolvidos em transferências, valores envolvidos em agenciamentos, tinham tudo. Um segundo assunto que dá para perceber que é um assunto que importa bastante a Frederico Varandas tem a ver com o Batuque. Ele não o mencionou, pelo menos que eu tenha ouvido, não o mencionou na entrevista, mas tem sido um assunto falado nestes últimos dias por alguma discussão que tenha acontecido na última Assembleia Geral da SAD, do Sporting Clube Portugal. É importante também termos todos uma noção no mundo do desporto o que é o protocolo do Batuque. O protocolo do Batuque é um protocolo normalíssimo, que vários clubes celebram frequentemente. Um protocolo que envolveu o pagamento de uma verba de 300 mil euros, um protocolo onde o Sporting Clube Portugal tinha a possibilidade de ter direito de preferência sobre todos. É importante que as pessoas tenham essa noção sobre todos os jogadores da formação do Batuque. Estamos a falar de um clube que formou, por exemplo, José Luís, o atacante do Futebol Clube do Porto. Há aqui protocolo este, já agora, para as pessoas também terem esta noção, que eu acho que as pessoas gostam de estar bem informadas, que estava presente no relatório de contas. Portanto, não foi um protocolo que de repente surgiu e que não era conhecido. Não, o protocolo tinha sido alvo de colocação no relatório e contas do Sporting Clube Portugal. Por exemplo, o que teria sido interessante, e eu penso que era interessante, pelo Sporting Clube Portugal, pelos seus acionistas, pelos seus sócios e adeptos, teria sido a explicação do protocolo com o Wolverhampton, de onde surgiu um atleta de seu nome Wang e um pagamento de 2 milhões de euros. Até hoje, esse protocolo ainda não foi explicado aos sportinguistas. E é importante que as coisas todas se passem com transparência, sem opacidades e sem nada fantasma a movê-lo. A verdade é que o Wang não fez nenhum jogo pelo Sporting Clube Portugal. A verdade é que os adeptos e sócios e os acionistas ainda não viram nenhuma vantagem relacionada com esse pagamento de 2 milhões de euros e eu tenho que aceitar por bom, visto que Frederico Varandas não fala nas suas intervenções disso, tenho que aceitar como lógico, não quer dizer que seja verdade, mas como lógico,
a interpretação que é dada por vários sportinguistas e por várias pessoas que gostam do fenómeno desportivo, de que foi apenas um pagamento adicional encapotado à empresa Gestifood e não foi nenhum protocolo celebrado. É uma explicação, mas seria interessante, penso que para o universo sportinguista seria interessante que Frederico Varandas pudesse, de facto, explicar esse protocolo com o Wolverhampton, de onde não se vê nenhum benefício, a não ser essa tal explicação hipotética de um pagamento encapotado. Eu não quero fazer aqui um monólogo, Remo, que sempre quiser. Sim, eu tenho mais uns temas para lançar, mas estava à espera que concluísse sobre a entrevista de Frederico Varandas. Mas a entrevista de Frederico Varandas, eu penso dava para o comentário todo, não é? Na sua... eu penso que é uma entrevista que, de facto, é importante, porque é uma entrevista de balanço, é uma entrevista num momento difícil de uma grande instituição como é o Sporting Clube Portugal, e com alguns assuntos que eu creio que são importantes. Vou tentar, então, ser um bocadinho mais para depois podermos passar então a outros temas, pedir-lhe então de uma forma sucinta como é que analisava esta entrevista. Sim, senhor. Eu vou aqui colocando alguns assuntos que eu acho que são pertinentes da própria entrevista e daquilo que tem sido a realidade do Sporting Clube Portugal e que possa permitir às pessoas terem um conhecimento um pouco melhor e depois fazerem as suas discussões normais, quer nos fóruns pessoais, quer nos fóruns públicos, poderem fazer as suas discussões normais. Gostaria também de explicar um bocadinho às pessoas, perante isto que eu lhes disse, perante esta realidade do ativo do Sporting, que era de um valor à data de 287 milhões de euros, explicar que as rescisões que aconteceram na altura tiveram um impacto de apenas, é muito dinheiro, sem dúvida, mas eu prefiro dizer assim para que as pessoas compreendam melhor, de cerca de 26 milhões de euros. Isto é, conforme expliquei há bocado, em termos de ativo, os jogadores formados num clube, não é só no Sporting, num clube qualquer, não têm quase nenhuma valorização a nível de ativo. É assim que manda as regras, não concordo com elas, nunca concordei, mas as regras estão feitas e são para ser cumpridas. O que significa que Rui Patrício, William Carvalho, Rafael Leão, Gelson Martins e Paulense não tiveram um impacto relevante devido a essa regra contabilística das SADs no ativo. Base Doce cerca de 10 milhões, Bruno Fernandes cerca de 10 milhões, Ruben Ribeiro cerca de 1 milhão, Bataglia cerca de 5 milhões, portanto cerca de 26 milhões de euros, o que significa que para fazer face, estamos a falar apenas financeiramente, para fazer face bastaria o Sporting Clube Portugal fazer a venda bem feita, como é óbvio, de um atleta e estaria resolvido a questão dos ativos. É muito importante porque eu compreendo a gravidade deste assunto, compreendo a forma como este assunto foi, de forma massiva, falada no espaço público, mas a realidade dos números é esta. Estamos a falar de um impacto de 26 milhões que em 287 milhões de euros continuávamos com cerca do dobro do ativo que havia em 2013. E isso é muito bom porque quem está no Sporting ou quem está numa instituição tem que servir essa instituição e deixar essa instituição de facto em melhores condições e a nível financeiro o Sporting Clube Portugal estava em boas condições. Aliás, isso foi também transmitido numa entrevista por Francisco Zanha, na altura das eleições, onde, com toda a clareza, com toda a assertividade, disse que não foi descoberto nenhum buraco financeiro, portanto, dando uma imagem que o Sporting tinha o seu caminho para percorrer
iria percorrer o seu caminho, e penso que foi uma mensagem muito positiva na altura e que deveria ser aproveitada para catapultar o Sporting Clube de Portugal para outros rumos. Mas força, Remo. Não, ia-lhe pedir para... Vamos avançar aqui mais alguns temas, até por questões de timing. Fica mais ou menos clara a sua ideia sobre a entrevista de Frederico Varandas. Eu tentei não interromper porque é o seu comentário com a assinatura, a sua opinião, obviamente depois motivará ou não algum tipo de reação, mas queria também saber a sua opinião, e já vamos falar de um assunto relacionado com a possível perda de identidade do Sporting no seu tempo, já lá vou, mas queria lhe perguntar desde já o que é que tem a dizer, qual é a sua opinião sobre o episódio do capitão Bruno Fernandes no estádio do Bessa, as imagens que acabaram por se tornarem públicas, toda a gente as viu, dos pontapés nas portas, e também na mesma semana dos áudios dele que acabam também por serem divulgados publicamente. Aquilo que eu acho é que um ato de frustração é um ato normal. Eu às vezes até tenho algum receio nas minhas palavras, porque são tão esmiuçadas depois e tão exageradas que se tem que ter algum cuidado. Mas eu acho que é normal que as pessoas tenham um ato de frustração. Se pretende que as pessoas não ultrapassem certos limites, e teria sido possível o Bruno Fernandes não ter dado os pontapés na porta, isso tudo é muito fácil, nós, a posteriori, olharmos para uma situação e tentarmos ver aquilo que seria o mais educado, o mais politicamente correto para um ser humano fazer num momento de frustração. Mas a realidade não é assim. As pessoas têm momentos de frustração e, por vezes, fazem a extrapolação daquilo que é a sua frustração para bens inertes, imóveis. Foi o que o Bruno Fernandes fez com as duas portas. Mais uma vez, o facto de haver imagens, a situação muito empolada, mas percebemos que temos ali um atleta de grandíssimo valor, um atleta formidável naquilo que são as suas habilidades e as suas capacidades técnico-táticas, mas que teve um momento de frustração. Momento esse de frustração que se nota também nos vídeos que vieram a público. E existe a teoria pela proximidade que se nota nas gravações onde Bruno Fernandes trata a pessoa parecendo que conhece muito bem a pessoa, que estes vídeos teriam sido propositadamente lançados para a comunicação social. O que é que se nota? Uma frustração tremenda, uma opinião, e o Bruno Fernandes é livre enquanto ser humano, enquanto pessoa, ter as suas opiniões, uma opinião. O Bruno aí já está a falar dos áudios, não é? Aqueles áudios que vieram... Dos áudios. Transmite uma opinião. Ele acha que há jogadores, e podemos aqui transpor isto para o universo do mundo do futebol. Transmite que acha que há jogadores que não entendem o que é representar uma grande instituição. É uma opinião, é completamente legítima e é uma realidade em termos daquilo que se passa no mundo do futebol. Existem, de facto, maus profissionais em todas as profissões, o futebol não é uma exceção. Diz também que existem atletas que apenas pensam naquilo que é a sua remuneração mensal e não no esforço que tem que ser a sua atividade profissional. É uma realidade, é uma frustração grande que ele carrega, é uma opinião legítima de quem está por dentro do mundo do futebol. A única coisa que eu digo é que eu espero que a comunicação social, que alguma comunicação social, não peguem no Bruno Fernandes e não o condenem a horas e horas e horas e dias e meses de programas
pelo facto de ele ter cometido aquilo que é um direito dele, que é o direito de ter opinião, que é um direito de exprimir essa opinião. Independentemente se os áudios foram autorizados ou não, a verdade é que ele reforçou essa ideia numa, creio que, flash interview que fez, ou numa antevisão de jogo, onde disse que muitos jogadores não compreendiam o que era representar um clube como o Sporting. Assim